Hoje nós vamos dar continuidade à nossa campanha, Sinais de Deus para a sua vida. Fala assim comigo, Sinais de Deus para a sua vida. Hoje os nossos bispos estão na igreja Sara São Jorge, me pediu para mandar um beijo enorme para vocês. Nosso bispo divino está ministrando lá hoje, nossa igreja aqui na cidade, amém? E hoje nós vamos dando continuidade a essa campanha. Eu queria falar sobre mais uma pérola, uma pedra preciosa, que é uma palavra que vai fazer a gente crescer. Hoje Deus vai nos encorajar, Deus vai nos motivar e vai fazer a gente crescer. Quem crê, diga amém. Se você que anota, gosta de anotar, anota aí, o pensamento e o medo é o tema da nossa palavra. O pensamento e o medo. Vamos orar para a gente começar? Fecha seus olhos. Senhor, obrigado pelo privilégio da Tua palavra. Senhor, fala conosco. Nós estamos abrindo o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais para que o Senhor fale conosco. Saiamos daqui diferentes, Deus, abençoados. Saiamos daqui, Deus, melhor. E eu creio que a Tua palavra, ela tem autoridade e poder para isso. Obrigado. Nós estamos te pedindo humildemente a Tua bênção, para que nós possamos crescer pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como que vem o medo na nossa vida? Antes de mais nada, eu quero abrir a palavra do Senhor. Eu até li um pouquinho sobre Isaías 43, e é lá que eu quero abrir. Isaías 43, no versículo 10. Isaías 43, 10. A palavra de Deus diz assim, na verdade não é Isaías 43, 10, é isso? Deixa eu ver aqui. Isaías 41, eu falei 43, foi no louvor, né? Na verdade é Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, só voltar um pouquinho, 2 versículos antes, 41, verso 10. A sua Bíblia está assim, né? E eu vou ler aqui na tela. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Amém? Quem é a destra fiel do Senhor? Normalmente a mão direita é a mão habitual. Quem é canhoto aqui? Levanta a mão. Certamente a minoria. Temos a Ana Lu, pouca gente, só isso, canhoto para pegar com a mão, para escrever, comer. Tá vendo? Agora quem é destro? Obviamente todo mundo, né? A grande maioria. A força, Deus fala que a força, Ele é a nossa destra fiel. Uma simbologia, porque a maioria de nós somos destros, né? Força vem na mão direita. E quem está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Diga assim, Jesus. Jesus, Ele é infalível. Posso ouvir um amém? Eu também sou destro. A minha mão esquerda, ela não tem tanta força como a direita. Então, eu confio mais em quem? Na minha mão direita. Eu quero te falar que nós servimos a um Deus que nós podemos confiar. Amém? Agora, de onde vem tanto medo na nossa vida? De onde nós, seres humanos, temos tantos medos? Né? Eu tenho algumas razões. Estímulos visuais, eles trazem medo à nossa vida. Eles nos assombram. O que você vê, né? O filme, a série, não é verdade? É pecado ver tal tipo de filme? Eu acredito que sim, porque assim como um vício, ele traz uma coisa ruim para o seu corpo, né? O cigarro, a bebida, a droga, o que você assiste, ele também pode te assombrar. De repente o noticiário que você vê, né? O jornal, o telejornal que você vai assistir, o que você tem, porque a mídia, ela entrega aquilo, é algo pronto. E ela manipula muitas vezes do jeito que ela quer. Isso nunca deixou de ser, está tão em alta falar disso agora. Não, sempre foi assim. Quem concorda comigo? Então, o que você vê, o que você ouve, não é? E outra coisa também importante, então são estímulos visuais, auditivos e principalmente informações recebidas por nossas memórias afetivas.
né, da nossa infância, é o que traz muito medo. É engraçado, a gente vai aprendendo a ser pai, né? O meu mais velho tem 8 anos. Eu lembro que a criação do meu mais velho acaba que sofre um pouquinho mais do que a mais nova. Por quê? Porque eu tinha medo, muito medo que ele se machucasse. Não, cuidado, vai machucar. Não sei se tem alguém assim. Tem não, né? Aí a gente, graças a Deus, a Sara é uma igreja muito joia, né? Séria, e ela também muito aberta, e a gente faz terapia, a gente vai conversando, e aí eu pensei, rapaz, será que eu não estou pondo medo do meu filho? Não, né? Dito e feito. E aí para mim foi um parto, liberar mais, já vem a mais nova, totalmente diferente. Criança dificilmente se machuca, e quando machuca, sara rápido. Então, aquilo que a gente acaba transferindo, aquilo que a gente fala dentro de casa, aquilo que a gente acredita. Qual mulher que nunca ouviu da sua mãe? Porque homem é assim, homem é, né, casamento. Não é só mulher que ouve, não, homem também ouve. Então, isso vai trazendo medo, traumas, situações que você já passou, né, acidentes, isso traz medo. Agora, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos nos posicionar em relação aos nossos medos. Como que eu venço os nossos medos? Diga assim comigo, o medo, ele se vence com posicionamento. Nós precisamos nos posicionar em relação aos nossos medos. Eu vou explicar melhor sobre isso. Existe a prudência, que é diferente do medo. Você vai sair de madrugada, sozinho, de qualquer jeito, desprotegido, né? No lugar perigoso, isso eu não tenho medo, então isso é imprudente. A Bíblia fala de prudência, é completamente diferente. Agora, tem muitas situações que têm paralisado o ser humano, e essa paralisia, ela impede a gente de crescer. Deus quer e Ele acredita que você pode crescer. Posso ouvir um amém? É a palavra de Deus que fala sobre isso. Vai, não tenha medo, eu estarei contigo. Eu li esse versículo no momento do altar. Água, eu vou estar contigo. Fogo, eu vou estar contigo. Rios, você não vai submergir, ou seja, você não vai afundar. Você vai vencer qualquer situação, porque eu vou estar com você. Então, Deus acredita em nós. Deus não ia andar com alguém com quem Ele não acreditasse. Ele acredita em mim e em você. Posso ouvir um amém? Então, primeira coisa que nós temos que entender, nós vamos falar muito sobre posicionamento. Paralisar é uma das características do medo. E quando nós paralisamos, nós nos calamos. Quando nós ficamos acuados ou nós ficamos intimidados com alguma situação, algum desafio. Desafio é bom? Amém. Mas ele como a própria palavra fala, muitas vezes nós nos intimidamos, nós ficamos acuados com os nossos desafios. Não importa qual tipo de desafio. Não importa. Crescer dói. Quantos sabem que crescer dói? Agora, você já parou para pensar? Por que Adão ficou calado, ficou intimidado, ficou paralisado quando Satanás, ele usa a serpente, que era um animal, e ele começa a conversar com Eva, a sua esposa, e ele induz Eva ao erro. Você já parou para pensar por que ele ficou calado? Por que ele ficou paralisado? Adão não tinha muito desafio, mas esse para mim foi o primeiro, e ele sucumbiu. Quantos entendem o que eu estou falando? Não é verdade? E eu parei para analisar e falei, meu Deus, o primeiro desafio sério que Adão teve, ele sucumbiu. E é engraçado que Mateus, o Evangelho de Mateus, eu não quero entrar muito nisso, os 4 primeiros capítulos, ele é mais ou menos a história inteira do Antigo Testamento, da criação, e aí Jesus é tentado, né, no Evangelho, no capítulo 4, e Jesus, em todos os desafios, o primeiro, o segundo, todos eles, Jesus teve vitória. Posso ouvir um amém? Adão tinha muita facilidade, aí teve o primeiro desafio, porque o mal, a serpente, ela coloca em xeque a palavra de Deus, ela traz algo novo,
ela fala, olha, você pode comer, eu não vou entrar nesse detalhe, mas está no livro de Gênesis, capítulo 3. E aí Adão paralisa a serpente e a mulher. Ele tinha autoridade para cuidar, para defender. A serpente, ele tinha autoridade para dominar. E a mulher foi feita da costela dele, para ele cuidar. Quem entende isso? Alguém que era para ele cuidar, e alguém que ele tinha autoridade para dominar, a hora que ele se viu diante do desafio, ele ficou calado. Queridos, mas ele estava longe, pastor, o paraíso é muito grande. Uma situação dessa, ele estava por perto. Ele viu o movimento, isso é fato. Existe um livro que chama O Silêncio de Adão, indicação para os homens. Então, ele viu e ele não se posicionou. E aí a gente sabe da história, né? A mulher come o fruto e dá para o seu marido. Ele comete 2 erros. Quando nós não nos posicionamos diante do desafio, dos desafios, a gente comete erros em série. Qual foi o primeiro erro? O silêncio. Não é verdade? Ele ficou indiferente àquela situação. E o segundo é que ele também não protegeu. A Bíblia não fala, mas eu não sei, não cabe a mim saber, mas e se ele tivesse, não, peraí, nós erramos, né? Vamos viajar um pouquinho aqui, isso não tem base teológica nenhuma, mas ele falou, não, nós erramos, não vou comer, vamos procurar a Deus, vamos fazer, mas não foi assim. O que ele fez? Ele aceitou. E aí, diante de outro desafio, que é uma conversa difícil com Deus, tudo isso está lá em Gênesis 3. O que Deus fala? Adão, estava te procurando. E ele fala assim, onde você estava? Ele estava escondido. E aí, quando ele é confrontado, o que ele faz? Esses dias o bispo trouxe essa palavra, né? Ele fala, foi a mulher que o Senhor me deu, não pedi, e a mulher fala, mas foi a serpente. E a serpente não tem vergonha na cara, não tem porquê, ela abraçou, como diz, ela abraçou tudo para ela, né? Normal. Então, nós precisamos nos posicionar. Desde o Éden, o homem, enquanto humanidade, tá, gente? Estou pregando para homens, mas não foi o homem. O homem, o ser humano, ele tem a tendência de permanecer calado onde ele deveria se posicionar. Diga assim, eu não vou me calar no momento em que eu tiver que me posicionar. O que significa se posicionar? Gente, todos que têm autoridade, eles sabem se posicionar. Posso ouvir um amém? Ele precisa se posicionar. Desde criança, nós já temos desafios em que nós precisamos nos posicionar. Nosso desafio hoje, a minha esposa falou. Antigamente, qual era a preocupação dos nossos pais? Trabalhar para... Hoje nós temos muita dificuldade em dar isso aqui para as crianças? Não temos mais, somos uma geração diferente. A nossa preocupação não é dar mais o alimento, que os pais tinham tanta dificuldade. Hoje a nossa preocupação é em criar os nossos filhos para eles serem homens e mulheres de Deus, homens e mulheres prontos, não é? Hoje o nosso desafio é dar caráter, é poder fazê-los virar, igual Deus fala para Josué, ser forte, corajoso, seja homem, amém? Essa é a nossa preocupação, e nós, enquanto filhos de Deus, nós vamos conseguir em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? O que acontece quando você é confrontado com o mal, quando você tem uma negativa de algum sonho que você está procurando, quando você encontra dificuldade de alguma coisa? Os nossos desafios, eles são diários. Os nãos, a gente vai enfrentar sempre, sempre. Quando a gente, é engraçado, a gente acredita naquilo que a gente ouve, e aquilo cristaliza na nossa mente e se torna verdade. O diabo falou assim, se você comer, você vai ser como Deus. E aí aquela verdade para ela soou bom aos ouvidos dela. Falou, que bom. Mas muitas coisas, na hora que vem aos nossos ouvidos, quando nós deparamos com alguns desafios, eles não vão trazer motivação. O que vai trazer em nós? Tristeza, vai trazer desânimo.
Então, ser homem, enquanto ser humano, o ser humano significa ter atitude. E não necessariamente acertar sempre. Quantos entenderam o que eu estou dizendo? Vou acertar sempre? Não, nem sempre eu vou acertar. Mas ter atitude é isso. Deus, perceba uma coisa, Deus ele não entrega tudo pronto para a gente. Não entrega tudo pronto. Ele confia no nosso potencial. Nós temos autoridade, nós temos inteligência. Só nós temos, só a nossa raça tem, de ter a oportunidade de ter atitude, de poder acertar. Eu lembro muito bem, o meu bispo, eu estou com o bispo divino há quase 20 anos, e quando eu fui falar com ele sobre relacionamento, ele falou: Ciro, tentar não é pecado. Você pode tentar, o que você não pode fazer é pecar. E eu coloquei aquilo na minha mente. Eu falei assim, não tem problema. E eu quero te falar, para qualquer coisa na sua vida, você tentar não tem problema nenhum. Você não pode é pecar, você não pode é fazer coisa errada. Quantos entendem isso? No âmbito profissional, naquilo que eu posso tentar algo melhor, se você não arriscar, você nunca vai saber. Né? Eu posso mudar de empresa? Não sei. Você precisa saber conversar com o seu cônjuge, conversar com a sua autoridade espiritual, pastor, líder, não importa. E se você tiver a bênção, pode ir. E se alguma coisa não sair dentro do planejado, você vai ter uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance, até você conseguir, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler uma frase muito interessante. Corra risco se for necessário. E tenha mais problemas concretos. Vírgula. Eu vou repetir. Se for necessário, corra riscos. E tenha mais problemas concretos. Isso te incomoda ou isso te desafia? Aí eu falei que tinha uma vírgula. E menos problemas imaginários. Eu vou repetir de novo. Corra riscos, se for necessário, e tenha mais problemas concretos e menos problemas imaginários. Quanto mais você arrisca, quanto mais você quer crescer, mais problema concreto você vai ter. Posso ouvir um amém? Quem tem medo de dizer amém a essa palavra? Porque pastor, não vou dizer amém a problema não. Problema é bênção às vezes. Nós temos um Deus que vai nos ajudar. Eu não falei que se nós passarmos pelas águas, pelo fogo, pelas dificuldades, Ele não estará conosco? Posso ouvir um amém? Quanto mais nós corremos risco, mais problema concreto a gente vai ter. Quem não era casado não tinha tanta despesa como tem hoje. É ou não é? Amém, Erasmo? Não é, Renato? Quem falou amém? Quando você era solteiro, a sua despesa era qualquer miojo te fazia feliz, né, homem? Não é? Só que agora você tem que entender que você não é mais sozinho. E eu tenho certeza que você prefere essa vida de hoje. Não é verdade? Posso ouvir um amém? Não tenho nada contra quem é funcionário, CLT, né, também faz parte, precisamos. Mas é um outro problema diferente de quem é empresário, de quem é empregador. Aí você escolhe onde você quer ficar. Isso aí, tem algum problema? Não tem. Mas são coisas diferentes, entende o que eu estou falando? Ser criança tem um nível de problema. Os problemas das crianças, eles são muito pequenos perto do nosso, mas eles são reais. E quando eles vão crescendo, eles vão acumulando problemas concretos. E quanto mais nós acumulamos problemas concretos, reais, a gente diminui na nossa mente problema imaginário. Você sabia que, é engraçado, existe uma frase que eu acho bacana. A maioria das nossas preocupações, das nossas angústias, elas não vão acontecer. E isso é um pouco de medo. Posso ouvir um glória a Deus? E o Senhor, o homem quando pecou, quando ele falhou, ele tinha autoridade para dominar. O que Deus fala para Adão? Domine. Está aí os animais, dê você nome a eles. Queridos, uma coisa eu te garanto, Deus ele vai te colocar numa condição perfeita para você prosperar. Tenha certeza disso.
Tanto é que Jesus, ele foi fazendo o ministério dele, ele chama Pedro e fala assim, eu vou instituir a igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Quantos entendem isso? Quanto mais a gente estuda a Bíblia e conhece a Bíblia, mais a gente vai entender quem nós somos, e onde nós estamos. E aí Jesus, antes dele ir para a glória, né, dele ser morto, crucificado, ele não deixou nada incompleto, ele cria um sistema, e aí ele fala, e cria a igreja, e fala que a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Nós somos uma igreja, amém? Nós estamos ligados ao corpo de Cristo, amém? Aí, só que quando Deus cria o Éden, coloca o homem lá e dá toda a estrutura para ele, ele cria os animais, mas ele fala assim, agora você vai dominar. É engraçado que eu estava pensando nessa palavra. O que a palavra de Deus fala? Eu te chamo pelo teu? Está isso em 2 Crônicas 7,14. Não é? 2 Crônicas 7,14 fala, né? É o versículo da nossa igreja. Aquele que se chama pelo meu nome. Então Deus, ele trata nós pelo nome, e nós tratamos Deus pelo nome. É engraçado que ele fala que ele nos chama pelo nome, porque ele domina sobre nós. E Deus, ele fala assim para Adão, dê nome às coisas, porque ele precisava dominar. Ele nomeou. E então ele tinha autoridade. Quem dá nome aos filhos tem autoridade sobre os filhos. E é engraçado que, aí, voltando um pouquinho na queda, a serpente, ela domina a situação e ela engana o homem. E ele perde o comando. A queda fez com que nós perdêssemos a voz de comando. Deus, ele cria o mundo e ele vai falando que haja luz e haja isso, ele vai criando pela voz. Ele vai dar comando e as coisas vão acontecendo. Depois que o homem peca, ele perde a voz de comando. E aí, é engraçado que tudo aquilo que foi tirado no jardim, ele pode ser recuperado. E Jesus, ele recuperou tudo isso para nós, quando ele vence na cruz do Calvário. Nós perdemos, o homem, ele perde a voz de comando no jardim. Jesus recupera na cruz do Calvário. Posso ouvir um amém? E você pode aplaudir o Senhor. Isso glória a Deus. Essa recuperação da voz de comando é muito importante, que Jesus fala agora, vocês, tudo que pedires em meu nome. Aquela voz de comando que a gente tinha para declarar as coisas, para criar, para as coisas acontecerem, nós perdemos. Foi perdido. Eu quero te falar uma coisa, tudo que você declarar em nome de Jesus vai acontecer, amém? Só que isso, antes de Jesus, era impossível. O homem ele perde o poder de declarar, ele perde o poder de falar e as coisas acontecerem. E aí Jesus, ele recupera isso lá na cruz, no pior lugar, no lugar mais inóspito, mais difícil. O homem perde no jardim e ele vence na cruz. Não é verdade? Posso ouvir um amém? A sua voz, ela traz mudança para as coisas. A voz que Adão deveria ter proferido e declarado, e falado assim, não, aqui você não tem espaço. Deus falou isso. Foi Deus que falou que não era para fazer, que não era para comer. Deus falou que eu podia todas as coisas, menos isso. Vai embora. Adão não teve essa voz. E aí Jesus, ele refaz tudo. E depois que Jesus, ele é batizado, não é isso? Ele vai para o deserto. E aí ele vai, e aí o mesmo jeito, a mesma serpente, o mesmo diabo, o mesmo Satanás, que derrubou Adão, tenta derrubar Jesus. Tenta calar Jesus. Tenta silenciar a voz profética de fazer e acontecer. Só que Jesus vence em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Eu quero ler rapidamente, Mateus capítulo 4, versículo 1. É um pouquinho longo, mas eu quero ler bem rápido, para você entender o que eu estou falando, e entender qual é a nossa posição. Aí você vai falar assim, mas foi Jesus, pastor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Que Espírito que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Perceba que a palavra Espírito está com E maiúsculo. Então vem de Deus. Para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Aí a gente vai ler até o 13. E o tentador aproximou-se dele e disse: tu és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, né? Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és tu filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a teu respeito. Salmo 91, ele declara o Salmo 91, a teu respeito, e com as mãos eles segurarão, para que você não tropece nenhuma pedra. Aí Jesus respondeu: mas também está escrito, somente ao Senhor, não põe à prova o Senhor, né? Não provai o Senhor. Versículo 8. Depois o diabo levou ao monte e mostrou todos os reinos e o poder e o seu esplendor. E disse: tudo isso eu te darei, se simplesmente se prostrares e me adorares. Jesus diz: retira-te de mim, Satanás, pois está escrito, adores o Senhor teu Deus, e só a ele darás culto. 11. E depois disso, então, o diabo o deixou e os anjos o serviram. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Bem forte. Eu estou falando exatamente o que Adão, o mesmo tipo de tentação que Jesus sofreu, Adão sofreu, né? De uma maneira diferente, autoridade, poder, ser igual a Deus. E aí Jesus, ele foi combatendo, ele vinha com a palavra e Jesus trazia. É engraçado que o diabo ia com a palavra de Deus, e Jesus, ele se defendia com a palavra de Deus. E ele começou a declarar. Perceba uma coisa, a mesma voz que se calou lá no Éden, Jesus não se calou depois de sair do deserto. E ele fala bem alto: sai daqui, afasta-te de mim, Satanás. Eu não tenho conversa contigo. Posso ouvir um glória a Deus? Diante das situações, muitas vezes nós somos o quê? Temos medo. Pensamos que aquela situação é maior do que nós, é maior do que, né? E realmente às vezes é maior do que nós, mas ela nunca vai ser maior do que o Deus que nós servimos. Seja qual for a sua dificuldade, o seu Deus, ele é maior. Eu quero falar outra coisa, uma frase que eu já falei: a sua voz traz mudança para as coisas. Diga assim: a minha voz, ela traz mudanças. Sabe por quê? Porque a sua palavra, ela é vida. Posso ouvir um amém? A sua palavra, ela cria realidades. Se você tiver com o respaldo da palavra de Deus, você vai mudar realidades. O Senhor Jesus, ele trouxe mudança. Ele ia declarando e falando: seja curado. E com a palavra, com o toque, ele mudava situações. A mesma unção, o mesmo tentador que te tentou Jesus e não foi vencido. E ele te deu autoridade para vencer também, amém? Nós temos muitas vezes medo do mundo espiritual. Jesus não teve medo do diabo. Jesus enfrentou o diabo. A palavra de Deus fala que o diabo está ao nosso derredor como um leão que ruge, esperando um vacilo nosso para nos atacar. Qual é o seu sentimento em relação a isso? Quando tem um culto de quebra de maldições, você tem alguma dificuldade em falar assim: não, eu vou lá porque eu quero quebrar essa maldição na minha vida, ou você tem dificuldade com isso? Muitas vezes quando se fala em mundo espiritual, nós temos medo. Eu quero ler um versículo para você que está em Isaías 54, verso 15. Isaías 54, 15, fala assim: eis que seguramente poderão vir e juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se juntar contra ti, cairá por causa de ti. Posso ouvir um glória a Deus? Essa tradução fala: se alguém te atacar, não será por obra minha. Melhor essa tradução: todo aquele que te atacar se renderá a você. Se renderá a você. Diga assim: eu tenho autoridade para mudar a realidade espiritual na vida do seu filho, na vida do seu cônjuge, no seu trabalho. Você tem autoridade. O Senhor te ungiu para isso. Sabe que recado que o Senhor está dando? É que se alguma coisa se levantar contra você, que Deus não permitiu,
você tem autoridade para derrubar. Deus permitiu que o diabo tentasse Jesus, e ele conseguiu. Mas e se não permitir? Você tem autoridade para derrubar. Se o mal vier contra ti, não foi Deus que autorizou? Declara que ele vai cair em nome de Jesus. Amém? Não tenha medo. Deus mandou te dizer isso. Como? Pela palavra dele. E está escrito em Isaías. Ele vai se render a você. Você precisa começar a declarar em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Você precisa conhecer quem é você no mundo espiritual. Você precisa conhecer quem é você no mundo espiritual. Não tenha medo do mundo espiritual. Você é a parte, depois de Deus e dos anjos, você é a parte mais importante no mundo espiritual. Você tem autoridade. É engraçado que o diabo fala isso para Jesus. Você dará ordem aos anjos de Deus. Nós temos autoridade para dar ordem aos anjos de Deus a nosso favor. Deus, cuida do meu filho lá na escola. Deus, eu não aceito nenhum mal na vida do meu marido, da minha esposa, ele está protegido. Ele vai para um lugar, lá é cheio de mulher, ou é cheio de... né? Deus, o meu cônjuge está guardado pelos anjos do Senhor. Ao invés da gente usar a nossa voz profética e autoridade, a gente tem medo. E quanto mais medo nós tivermos, mais o inimigo vai se levantar e vai vencer. Diga assim, está repreendido em nome de Jesus. Mas nós somos um povo valente em nome de Jesus, amém? Nós temos autoridade para curar, nós temos autoridade para profetizar. Pastor, quem deu essa autoridade? O nosso Deus. Eu estou lendo um versículo aqui que fala isso. Você precisa se conhecer. Se conhecer é muito importante, amém? Primeira coisa que você precisa se conhecer, e depois você precisa conhecer o seu inimigo. O Senhor Jesus conhecia muito bem quem era Satanás. E ele conhecia as estratégias do inimigo. Ele soube o que aconteceu, né? Ele era filho de Deus, ele existia. Ele sabia, mas uma coisa ele sabia, que tudo que estava escrito a respeito dele iria se concretizar. Jesus falava isso quando ele pregava aos seus discípulos. O ministério de Jesus, 3 anos e meio. No início ele já falava, eles vão me pegar, mas na hora certa. E Jesus, é engraçado que ninguém matou Jesus. Jesus se entregou. Ele sabia de tudo. Ele conhecia o poder do inimigo. Ele falava assim, olha gente, lá no Getsêmani, quando Jesus ia para o momento mais difícil da sua vida, ele foi orar. No finalzinho dos evangelhos. E ele fala assim, nós vamos orar porque a nossa carne, o espírito é forte, mas a nossa carne é... E quando a nossa carne é fraca, quem que tem vantagem sobre isso? O mal, o inimigo. Então ele conhecia o poder do mal. Ele orava. Por que Jesus orava? Porque ele era Deus? Sim, mas ele também era homem. E é engraçado que nós, como filhos de Deus, pecadores, ninguém aqui vai deixar de pecar, infelizmente. Nós não somos amantes do pecado mais, porque nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Mas é engraçado que nós temos essa dificuldade. Jesus, ele ensinou o caminho. Orem, busquem a Deus. Jesus orava e buscava a Deus. E ele era Deus. Mas ele também era filho. E enquanto ele era filho, ele esteve como um homem. E até ele ir para a cruz, ele pediu ao Senhor para guardá-lo. Ele chamava Deus de Pai. Você tem consciência que Deus é seu Pai? Quando você era criança e estava com medo de escuro, quem que você chamava? Papai ou? Sabe quantas vezes o Henrique me chama de noite? Quantas vezes? Não, uma só. Sabe quantas noites o Henrique me chama? Todas. Porque a gente que é criança, a gente acorda à noite, a gente chama quem? Papai. A gente sempre vai ter um pouquinho de medo do escuro, porque nós não nascemos para as trevas, nós nascemos para a luz, amém? Não tem nada de errado nisso não. Só que aí o pai chega, ou a mãe, né? Normalmente é o pai, né? Lá em casa é assim. Aí o medo vai embora. Quando você clama pelo nome do Senhor, e ele chega, para onde vai o seu medo? É isso que eu quero te perguntar nessa noite. Se o seu medo tem que correr em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero te falar uma coisa que eu li que é interessante. Quem já ouviu falar do livro A Arte da Guerra? Eu já estou terminando, se o Ministério de Louvor quiser vir. Quem já ouviu falar do livro A Arte da Guerra? É de um filósofo chinês, ele era general especialista em guerra.
Ele fala o seguinte: se você conhecer o seu inimigo e a si mesmo, não tema. Desculpa. Se você conhecer o inimigo e a si mesmo, não tema o resultado de 100 batalhas. Ou seja, você vai vencer a 100. Se você se conhece, ou seja, a si mesmo, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória você vai ter uma derrota. Ou seja, metade das batalhas. Deus não criou você para vencer metade da batalha. Amém? Se você conhece a si mesmo e não conhece o seu inimigo, você vai perder a metade das suas batalhas. Se você não conhece nem a si mesmo e nem o seu inimigo, você perderá todas as lutas. E quando você começa a ler a Bíblia, quando você vai ao revisão de vidas, quando você começa a conhecer a palavra de Deus, e quando você entende por uma palavra dessa, pelo que o bispo prega, ou qualquer outro irmão na sua cela, que fala que você tem autoridade para declarar que o mal precisa fugir da sua vida, que as coisas vão acontecer, né? Que você vai reverter situações através da palavra, da declaração da palavra de Deus, que você vai começar a profetizar, que você não vai fazer como Adão, se calar. Aí você se conhece, eu me conheço, eu sei de quem eu sou filho.